Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor e essa é a disciplina de História da Filosofia Moderna. Nós estamos começando agora a nossa segunda teleaula, Racionalismo. A gente discutiu na nossa primeira teleaula, né, o processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna no que diz respeito à filosofia, ou seja, a produção do conhecimento filosófico. Um dos primeiros pontos que a gente debateu, que é importante, é perceber que essa transição entre o período medieval e o período moderno não é um corte seco, não é uma ruptura. Existem elementos na Idade Média, na Baixa Idade Média principalmente, como por exemplo o pensamento do Guilherme de Ockham, né, que introduz elementos que vão estar presentes no pensamento filosófico moderno, como, por exemplo, a separação entre fé e razão, a ideia do nominalismo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. A gente discutiu também o Renascimento, que é a retomada de pensamentos clássicos, com uma nova leitura, né? Ali também, no Renascimento, surge a ideia da Idade Média como Idade das Trevas, o que não é verdade. Que ali também houve uma produção filosófica muito poderosa, por exemplo, com Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Tá? Então, o Renascimento faz essa marca, mas ao mesmo tempo, essa marca pejorativa para a Idade Média, mas ao mesmo tempo ele introduz o homem como centro do conhecimento, a necessidade de se conhecer o homem em sua materialidade. E logo depois a gente vai ter a Revolução Científica, né? Que vai romper com os pensamentos contemplativos, com o pensamento mágico, introduzir um pensamento empírico, um pensamento racionalista, certo? Com Galileu, com Copérnico, entre vários outros pensadores da Revolução Científica, fundamental ali a partir do século XVII, século XVIII, correto? E na aula de hoje, o que seria o racionalismo? O racionalismo é uma vertente filosófica que tenta dar base para o conhecimento, que tenta fundar o conhecimento em determinados critérios, em determinados valores. Terão vários pensadores do racionalismo, tá? E ele vai se opor ao empirismo, que é outra vertente que tenta fundar o conhecimento em outras premissas, em outros critérios. Para a gente começar a entender o que é o racionalismo e o que é o empirismo, ao longo da nossa aula, né, tratando com vários pensadores racionalistas e um empirista, que é o Francis Bacon, a gente tem que pensar o contexto geral desse momento que a gente vai estudar hoje, né? Ou seja, o contexto dos pensadores como Descartes, Francis Bacon, Leibniz e tantos outros. No quadro, eu trago uma imagem que ajuda a gente a pensar isso. Então, a gente tem o período da Idade Média, né, com pensamento com a imagem aqui do São Tomás de Aquino, um pensamento contemplativo, pouco preocupado com o uso prático do conhecimento. O conhecimento é algo que você precisa saber para alcançar a plenitude, para saber a verdade de Deus, certo? É um pensamento baseado na tradição, nos textos antigos, na tradição, na autoridade, tá? Esse mundo aqui, medieval, muito rural, um pouco comércio, vai ser completamente transformado pelo mundo moderno, o mundo do mercantilismo. Tá? O mundo que o Galeão é um bom exemplo do que seria, né? Um bom exemplo que marca, digamos, o panorama desse mundo. Por que o Galeão? Porque o Galeão marca as grandes navegações, marca as guerras entre os vários países, marca o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento utilizado na prática, tá? E esse novo mundo aqui, né, do conhecimento aplicado, ele vai ter duas linhas de fundamento, então. Tá? O empirismo, para cá, o empirismo e o racionalismo, para cá. O que é a base do pensamento empírico? Aquele baseado nos sentidos humanos. Tá? Ele já é muito antigo, lá na Idade Média, na Idade Antiga, com Epicuro, Demócrito, né? Então, o conhecimento, a base do conhecimento é a sensação, são os nossos sentidos lendo o mundo, certo? Então, tudo que a gente aprende é a partir dos nossos sentidos em contato com o mundo. O racionalismo já é o contrário. O racionalismo parte da ideia que existe uma ordem mecânica do mundo, uma ordem de funcionamento do mundo e que essa ordem também está no nosso cérebro, já inatamente. Então, para a gente conhecer a ordem do mundo,
basta nós exercitarmos o nosso próprio raciocínio. Tá? Ao longo da aula eu vou demonstrar as várias perspectivas, primeiro do empirismo, com Francis Bacon, pai fundador, e depois dos racionalismos, que é o foco central da nossa aula, a partir de Descartes e chegando nas críticas já ao racionalismo com Pascal e Vico. Tá? Então, esse é o nosso contexto geral da nossa segunda teleaula. Francis Bacon. O Francis Bacon é considerado um dos pais fundadores do empirismo moderno. Como você sabe, o empirismo ele já existia lá na antiguidade. É a ideia de que todo conhecimento que que os seres humanos produzem, todo o conhecimento que o ser humano é capaz de produzir, vem do nosso contato, dos nossos sentidos, né? Da visão, da audição, do tato, etc. Então, a gente processa essas informações. Tá? O Francis Bacon ele vai retomar com muita força esse pensamento, vai criar uma metodologia a partir dessas ideias que já eram antigas, mas são retomadas na modernidade. Tá? No quadro, eu aponto para você algumas características básicas do Francis Bacon. Né? Primeiro, a vida dele. Ele vem da pequena nobreza aburguesada, né? E ele foi de Lord Chanceler inglês a culpado por corrupção. Tá? O que é isso, professor? O que você quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, essa nobreza, ele sempre teve uma vida bastante confortável, foi bem formado, conhecimento bastante erudito, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma preocupação muito prática do uso do conhecimento, porque ele faz parte dessa nobreza que na Inglaterra estava se aburguesando, ou seja, estava preocupado em aplicar praticamente o seu conhecimento para gerar riquezas, para gerar melhora na vida. Não é à toa que ele vai ser considerado o pai do industrialismo, do conhecimento prático para aplicação na fábrica, digamos assim. Tá? Outra característica dele é que ele passou pela mesma situação que o Thomas More. Ele chegou a ser Lord Chanceler da Inglaterra, tá? Porque ele era um homem muito prático, de grande conhecimento, né? Da nobreza ainda, só que ele acabou sendo, no final da vida, ele estava exilado praticamente, ele estava afastado das atividades estatais porque ele foi corrupto. E o mais anedótico dessa situação é que ele afirmou assim, olha, tudo bem, eu recebi um dinheiro para dar um determinado parecer, só que o meu parecer já ia ser igual, mesmo se não me pagasse. Né? E nessa situação ele acabou sendo afastado, não foi morto igual o Thomas More, mas acabou falecendo já em exílio, de certa forma. As obras principais dele, eu trago no quadro para você, são os ensaios. Tá? Os ensaios são a base, são uma discussão política ética que ele faz, a primeira obra dele tem essa pegada mais ética e política. Novo Instrumento é onde ele funda a noção de método empírico, né? Onde ele desenvolve a teoria empírica dele. E a outra obra que eu destaco aqui para você é essa, Sobre a Dignidade e o Progresso do Saber Humano e o Divino. Tá? É muito interessante aqui porque ele vai introduzir, nesse momento, a ideia que não era clara na Idade Média, principalmente, e até no início da Idade Moderna, é que o ser humano estava progredindo, que o conhecimento estava sendo acumulado. Tá? E não que ele já estava dado lá atrás, no passado, nas tradições, mas que o conhecimento ele pode ser acumulado, ele está aumentando com o passar do tempo. Tá? O conhecimento não basta simplesmente reproduzir a tradição, mas é necessário romper, criar cada vez mais. E a própria humanidade, por causa disso, porque ele era muito prático, ela também estaria progredindo com a aplicação do conhecimento, certo? No quadro, eu trago para você a teoria geral do empirismo do Bacon. Tá? Ele vai ser considerado, então, fundador da nova ciência empírica, ou talvez o termo melhor aqui seja da moderna ciência empírica, né? Porque lá na antiguidade já havia essa discussão. Ele faz uma apropriação crítica do pensamento mágico, isso aqui é interessante, e da tradição universitária, que a gente pensa principalmente no Tomás de Aquino, na escolástica, né? O que eu quero dizer
com essas questões aí. Olha, o pensamento mágico para o Francis Bacon, ele acreditava na astrologia, né? Porque essa transição é muito complicada nesse momento, não é uma ruptura seca igual a gente imagina, né? Pensamento antigo do pensamento científico moderno, não. Tá? Então ele acreditava em tudo isso e ele achava interessante o pensamento mágico porque tinha a intenção no pensamento mágico de mudar o mundo, de transformar a natureza, o que não estava no pensamento universitário, clássico, daquele momento. E do pensamento clássico, universitário, ele vai destacar a erudição mesmo, ele vai depurar esse conhecimento clássico, né? E no caso eu trago a depuração que ele faz do Aristóteles no quadro, para demonstrar para você a discussão que ele tem. Essa tabelinha que eu aponto no quadro, né, da depuração do Aristóteles, ou seja, desse pensamento mais tradicional da universidade. Ele vai discutir o seguinte, olha, e as causas materiais, aquilo que Aristóteles dizia, a matéria das coisas, né, o estudo da matéria das coisas, o que o ser humano é formado? De carne. O que a árvore é formada? De madeira. O estudo desses materiais não tem muita importância, aparentemente não tem importância para o Bacon. Tá? Ele vai dizer que nas ciências humanas, o que ele chama de ciências humanas, é importante estudar as causas eficientes e finais. O que significa isso? Quem fez alguma coisa, né, o que produziu alguma coisa e qual que é a finalidade de produzir aquilo. Tá? Então, por que um determinado rei criou uma guerra? Tá? Isso são elementos, essas preocupações de causas eficientes e finais são próprias das ciências humanas. E o que ele destaca, obviamente, que é a área dele, seria o que seria ciências naturais para ele, o que ele classifica como ciências naturais. E a preocupação das ciências naturais são as causas formais, a forma, a ordem do mundo, o que organiza o mundo, tá? As leis de funcionamento do mundo. Para que ele quer conhecer as leis de funcionamento do mundo? Por exemplo, a temperatura que a água evapora. Para ele conseguir alterar o mundo, a natureza, influenciar na natureza, certo? Então essa é a grande preocupação das ciências naturais, conhecer as leis que ordenam o mundo. E qual que é a metodologia que ele vai aplicar? É a metodologia do empirismo, né? Que é o seguinte, a metodologia dedutiva, ela é característica não do pensamento empírico, mas do pensamento racionalista, porque ela parte do universal para os particulares. Por exemplo, todo homem é racional, isso é universal. E aí, a partir desse universal, você vai entendendo os particulares. O professor Igor é racional, tá? O pensamento que o Bacon destaca é o pensamento indutivo, que é parte dos particulares, porque, afinal de contas, ele é um empirista, para o universal. Ou seja, o José, o Pedro, a Maria, o Paulo são todos racionais. É por isso que o ser humano é racional. Tá? Ele vai desenvolver também uma ideia que, que não é exatamente dedutiva, é o hipotético dedutivo, é que ele parte de hipóteses, né? Por exemplo, todos os homens são racionais, mas ele precisa conferir isso empiricamente. Ele vai avaliar em testes empíricos se é verdade essa opção dele. Tá? Mas a base do pensamento dele é o quê? Esse empirismo, essa preocupação em produzir o conhecimento a partir da realidade. Outra questão que ele discute bastante é o próprio conhecimento, as ilusões do próprio conhecimento. No quadro, eu trago para você uma síntese da teoria dos ídolos do Bacon. Tá? O que é isso, professor? Os ídolos são ilusões, tá? E distorções que bloqueiam a mente humana para o conhecimento verdadeiro. E aí ele nos traz 4 tipos de ídolo. O ídolo da tribo, que é basicamente o ídolo o problema, a ilusão que todo ser humano tem. Qual que é? É o limite do intelecto humano. Nós não somos deuses. Não tem como a gente saber tudo. Então, da tribo aqui seria de todos os seres humanos. Tá? Nós não podemos conhecer tudo. Ponto final. É o limite do intelecto humano. Afinal de contas, não somos Deus. Tá? O ídolo da caverna, os limites individuais, né? Lembrando lá o Platão, escravo na caverna, são os problemas sociais e biológicos. Uma criança não pode saber a mesma coisa que um adulto. Tá? Um camponês não pode conhecer ciência de foguete, porque ele não foi treinado para isso. Então, o ídolo da caverna é aquelas coisas que individualmente nós não podemos conhecer, porque nós temos questões sociais e biológicas, entre muitas outras, que nos limitam. O ídolo do mercado. Se você já foi no mercado cheio, você já viu a confusão de gente gritando, falando, tudo ao mesmo tempo.
né? O ídolo do mercado é esse, os problemas de comunicação, que turvam o debate humano, que atrapalham a produção de conhecimento. Pensa no telefone sem fio, né? Que vai passando de um para outro e aí alguém se confunde no meio do caminho. Então, há esses problemas também que turvam o conhecimento. O mercado cheio, com todo mundo gritando ao mesmo tempo, ninguém se entende, né? E, finalmente, o ídolo do teatro, que é a repetição do conhecimento fantasioso. O que significa isso? É a nossa constância em repetir a tradição, em fazer as coisas que eram feitas antes, mesmo que elas não deem certo, né? Mesmo que elas estejam erradas. Então, esses 4 ídolos são problemas que o ser humano tem que ultrapassar para poder chegar no pensamento verdadeiro, segundo o Bacon. Esse conhecimento é sempre produzido a partir do quê? Da observação empírica, da análise a partir dos sentidos, esse conhecimento é produzido. René Descartes. René Descartes será o grande filósofo, né? Ele aparece em vários autores, vários estudiosos da filosofia, como aquele fundador do pensamento moderno, que cria uma ruptura incontestável na forma de se produzir filosofia. E ele vai ser, de certa forma, o pai do racionalismo moderno. E o que o René Descartes nos conta? Como que foi a vida dele para começo de conversa? No quadro, eu aponto um resumo dessas características da vida dele, né? Descendente da pequena nobreza, a francesa, tem uma forte formação jesuíta, religiosa, na tradição universitária do período e participação nos círculos intelectuais europeus. Ele teve contato com os maiores pensadores da Europa naquele momento da vida dele, Galileu, Copérnico, Francis Bacon. Ele tem uma formação, tem uma vida confortável, né, por ser da pequena nobreza, e tem uma formação culta muito avançada. E aí ele vai propor nas suas obras, né, uma renovação do conhecimento, né, uma criação de uma nova base para o conhecimento verdadeiro. Ele já era para ter publicado, logo no início da carreira dele, esse Tratado aqui do Mundo, onde ele ia expor o seu método. Só que como ele viu que o Galileu estava sendo processado, ele não publicou essa obra. Tá? Algum tempo depois, ele vai publicar o Discurso do Método, que está à base da metodologia racionalista do Descartes, né? E repare bem, que é interessante aqui, é que ele vai com vários tratados matemáticos, tá? De ótica, de geometria, de astronomia, porque o pensamento metódico do Descartes, ele vê o mundo, ele entende que a gente tem que conhecer as leis do mundo, e essas leis são matematizáveis. E a única coisa que vale, que é possível analisar nesse mundo, é a extensão das coisas, ou seja, o tamanho das coisas, e o movimento das coisas. É isso que importa, tá? Essa é a ciência natural verdadeira. Analisar a partir da matemática, a extensão e o movimento das coisas do mundo. É isso que ele se preocupa. E aí, então, aqui, nessa primeira parte, ele explica o método dele. E aí vem acompanhado desses outros tratados aqui, de matemática. Essas 2 obras aqui, ele tenta responder às críticas que foram feitas ao método dele, né? Medições sobre filosofia primeiro e princípios da filosofia. Então, uma resposta às críticas do discurso do método. E, finalmente, uma discussão mais ética, que é as paixões da alma. Avançando aqui, a gente tem a base do pensamento do Descartes, né? Aquilo que todo mundo conhece, a dúvida, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, não conhece exatamente, mas já ouviu falar. É a questão da dúvida metódica, ou ceticismo metódico. É duvidar de todo o conhecimento que chega até você, tá? Rompendo com aquela ideia de tradição. Primeiro, a partir da discussão ele põe 3 problemas, né? 3 problemas aqui, ó. 3 problemas do nosso conhecimento. Primeiro, as ilusões do sentido. Ele vai dizer que não há nada, não existe nada que possa comprovar que os nossos sentidos nos mostram a verdade, tá? Porque os nossos sentidos nos iludem. Você já viu uma ilusão de ótica? Um papel com um desenho que quando você mexe um pouco o papel, quando você foca, aquele desenho muda.
aquele desenho se movimenta? Ora, isso é uma ilusão de ótica, não está acontecendo de verdade aquilo. E ele chama atenção para isso. Olha, o primeiro problema do conhecimento humano é que os nossos sentidos nos enganam. Então não adianta a gente querer fundar o conhecimento, como Francis Bacon queria, a partir dos sentidos. Então, essa é a primeira questão. O segundo ponto é a ilusão dos sonhos, né? Que é uma outra proposta que ele coloca. Como assim ilusão dos sonhos, professor? E se a gente estiver sonhando? E se o que a gente está vendo, na verdade, é um sonho? Não é? Como ter certeza? Às vezes você está sonhando, você não percebe que está sonhando. Tá? Isso é uma possibilidade de falha do conhecimento também. Né? O que é real e o que é ilusão. E além disso, ele ainda coloca um mais exagerado ainda, né? Que é do ídolo maligno. Tá? Ou seja, o que é isso, professor? É a ideia que pode ter um Deus maligno que fica o tempo todo enganando a gente. Então não dá para ter certeza de nada do nosso conhecimento. Como que ele resolve esse problema? No quadro, eu fecho o funil, né? Brinco aqui fechando esse funil. Olha, se tem ilusão dos sentidos, se tem ilusão dos sonhos, se tem o gênio maligno, como que eu posso saber alguma coisa? Como é que o meu conhecimento está fundado em alguma coisa? Bom, ele começa pelo cogito ergo sum. Se eu penso, logo existo. Se você está pensando nesse momento, é certo, é racional, é uma ordem básica que você existe, senão você não estaria pensando. Para o Descartes é isso. E aí, a partir daí, ele vai desenvolver um método dele, o método cartesiano, que basicamente tem 4 procedimentos, tá? Para você conhecer qualquer coisa no mundo. Primeiro, duvidar das afirmações que chegam até você. Tá? Depois, dividir os problemas, bem clássico da matemática, né? Dividir os problemas em parte. Depois, solucionar do simples. Lembra quando você está resolvendo uma equação? Você parte de quem está dentro do parênteses, da adição, da subtração, depois a multiplicação, depois a divisão, para os problemas mais complexos, né? E revisa os resultados no final, verifica, né, os procedimentos para ver se deu certo. Eu trago como exemplo uma opção aqui da maçã, né? Chega essa menininha aqui bonitinha para você, entrega essa cesta e te diz: todas essas maçãs estão podres, jogue fora. Como que você faz? O que você deve fazer? Primeiro é duvidar. Não acho que essas maçãs todas estão podres, não. Eu vou pegar a cesta, eu vou separar uma por uma, vou dividir o problema. Tá? Depois eu vou verificar uma por uma, mais simples as maçãs individualmente para ver quem está podre. Eu vou separando as que estão podres. Depois eu faço a revisão final. Ponho só aquelas maçãs boas dentro da cesta. E gradativamente eu vou revisando uma por uma. É um exemplo, digamos, bastante prático da aplicação do método cartesiano, que vai ser fundamental para a fundação da ciência. Vai ser muito importante também para a fundação da ciência. E ele é todo racional, tá? Porque ele é todo fundado nessa ideia inicial de que o homem é porque ele pensa. Não depende do mundo que está à sua volta, porque o mundo que está à sua volta pode estar sempre te enganando. E aí no quadro eu trago o resumo para você. O empirismo, né, conhecimento a partir do que é das sensações, contra o racionalismo. Está dentro da cabeça o conhecimento já, é só fazer um exercício de produção. O substancialismo, ou seja, existe uma substância por trás do mundo, contra o mecanicismo. Né? O que importa mesmo é apenas a lógica matemática da extensão e do movimento. Não tem características nas coisas, por exemplo, de cor, sabor, essas coisas não importam. O que importa é a ordem matemática. Tá? E contra as cátedras universitárias, vários tipos de conhecimento que existiam, né? O Descartes fala que só pode haver apenas uma disciplina, digamos assim, a Mathesis Universalis. Ou seja, a Mathesis Universalis seria uma matemática, ou seria uma disciplina baseada na matemática que explicaria toda a ordem do mundo, né, e resolveria todos os nossos problemas. Baruch Spinoza. Descartes funda o racionalismo moderno, mas nem de perto ele vai ser o único pensador a discutir o racionalismo no período moderno. Terão vários outros pensadores. Um muito conhecido é o Baruch Spinoza.
tá? Que é considerado por alguns intelectuais o maior pensador moderno e talvez um dos maiores pensadores de todos os tempos. E diferente do que, em geral, alguns preconceitos demonstram, o racionalismo, ele não necessariamente afasta a ideia de Deus. E Spinoza, isso está muito forte. O racionalismo spinoziano é todo ele marcado pela ideia de Deus. E ele também não é puramente mecanicista. Vamos dar uma olhada primeiro em quem foi Spinoza e nas suas obras. Tá? Primeiro, vida dele. Uma família rica de judeus espanhóis, exilada na Holanda. Afinal de contas, na Espanha, né, você tinha a relação muito forte com o catolicismo, com a Inquisição. A todos que não eram católicos eram perseguidos e mortos. E no caso do pobre do Spinoza, é que ele acabou sendo excomungado de todas as religiões, porque ele não quis seguir os passos do pai. Tá? Ele também foi excomungado do catolicismo, já por ter sido um judeu, depois foi excomungado do judaísmo. Tá? E ele é considerado uma espécie de estoico moderno. Por que estoico moderno? Porque todo o pensamento dele e a própria vida dele, uma vida extremamente simples, de aceitação dos males que aconteciam com ele, né, e de perseverança, é muito característico do pensamento estoico lá da antiguidade. Então, essa vida simples que ele escolheu para ele, porque ele podia ter sido um grande, poderia manter a tradição da sua família rica, ser muito bem sucedido, não. Ele preferiu ser excomungado por todo mundo em defesa do seu pensamento e viver uma vida muito simples. Daí as obras principais dele que eu destaco aqui: breve tratado sobre Deus, o homem e sua felicidade, tratado teológico político, princípios da filosofia cartesiana demonstrados segundo o método geométrico e ética. Repare bem em todos os títulos dele. Repare bem que, ó, Deus, Theo, tá? Filosofia cartesiana. O pensamento do Baruch Spinoza é um racionalismo muito pautado pela ideia de Deus. Portanto, eu trago aqui algumas das características disso que a gente chama de racionalismo monista, que é mono, porque tudo está resolvido, ele avança o pensamento cartesiano, só que ele cria uma noção de Deus que está em tudo, tá? E que tudo tem Deus. Ou, como ele chamava, Deus sive naturae. Deus está em tudo, está em toda a natureza, como essa bela pintura do Brumbash demonstra, né? Tenta demonstrar esse pensamento spinoziano, que todos os elementos do mundo têm Deus, e Deus está em tudo. Tá? É por isso que a gente pode dizer que ele não é contra o teísmo, ele de certa forma é um teísta. Ou seja, ele aceita a existência de Deus, mas ele não é um teísta comum. É o que normalmente se chama de teísmo racionalista ou deísmo a partir daqui. Porque, para ele, Deus é explicado de forma racional. Tá? E esse Deus, ele é impessoal e uma substância única. Não é uma pessoa que fica criando o mundo e manipulando o mundo. Ele é o mundo, ele é o universo. Ele é uma substância única, esse Deus, para o Spinoza. Está em tudo. E como que ele vai explicar, então, por que as coisas são diferentes? Se tudo é Deus, como é que as coisas são uma diferente da outra? Porque eu sou um ser humano, tenho um peixe, tenho um quadro. Por que as coisas são diferentes? Afinal de contas, porque esse Deus ele pode ser dividido primeiro em atributos e em modos, essa substância única, tá? Os atributos que nós seres humanos podemos reconhecer de Deus, que nós podemos observar, é o pensamento, é um atributo, e a matéria, outro atributo, ou seja, o que nós pensamos, né? E as coisas concretas, tá? O pensamento e a matéria, elas se dividem em modos. Por exemplo, o atributo pensamento, você tem a razão humana, tá? Tem a razão divina, por exemplo, no atributo pensamento. A razão humana é simples, a razão divina conta com tudo, tá? Ela é limitada, a razão divina. A razão humana é limitada, a razão divina pode conhecer tudo no universo. Ainda no atributo pensamento, a vontade humana
é uma determinada coisa, ela tem uma determinada interesses, né? A finalidade do ser humano no mundo. A vontade animal, os desejos animal são outros, é diferente. Tá? No quesito, no atributo matéria, você vai ter, por exemplo, a carne humana, né, que compõe os corpos humanos, você vai ter a madeira para as plantas. Tá? Ou seja, você tem o ser humano dessa substância única que ele chama de Deus, que é impessoal. Você vai ter elementos que você destaca como atributos, que o ser humano pode até existir mais, mas o ser humano só consegue perceber o pensamento e a matéria. Dentro desses atributos, matéria e pensamento, você terá modos. Tá? Razão humana, razão divina, vontade humana, vontade animal, para o pensamento, carne humana, madeira, carne do animal, para o atributo matéria. E qual que é o objetivo de conhecer tudo isso aqui? O objetivo para ele? Verdade capaz de dar sentido à vida humana. Diferente, por exemplo, do racionalismo cartesiano, o Spinoza, ele não se preocupa só com a ordem das coisas no mundo, as leis de governança do mundo, mas ele preocupa-se também com a finalidade do mundo. Para que serve o mundo? Onde nós queremos chegar com o mundo que nós temos? Essa o que Deus, esse Deus impessoal, espera. Qual é a finalidade do universo? Daí ele está muito forte também o racionalismo dele com a ética. No quadro, eu trago uma divisão do conhecimento que ele faz que mostra exatamente isso. Por exemplo, o mais simples do conhecimento é a imaginação. Tá? É a percepção normal, comum das coisas, do dia a dia. Por exemplo, todo mundo percebe que isso aqui é um triângulo. Né? Você olha, isso aqui é um triângulo. Tá? Qualquer pessoa com senso comum olha e chama, isso aqui é um triângulo. Agora, esse é o nível mais baixo da imaginação. Você sobe um nível do conhecimento, que é o nível da razão, que aqui estaria, digamos, o que Descartes discute, tá? As regras universais do triângulo, por exemplo, o triângulo tem 3 lados, a soma dos seus ângulos dá 180 graus, são a ordem do mundo. Tá? E, finalmente, o Spinoza vai chegar no último ponto, que o Descartes não discute necessariamente, que é a ciência intuitiva. É a finalidade das regras. Por que o triângulo tem 3 lados? Por que o triângulo, nele, os ângulos formam 180 graus? A finalidade das coisas do mundo. Tá? É por isso que o racionalismo dele é caracterizado como racionalismo monista. A busca, a ideia de que Deus é tudo, está em tudo, as coisas no mundo são atributos e modos desse Deus, tá? E que há uma finalidade para as coisas no mundo para além daquela ordem racional que governa, as regras de governo das coisas. Por isso que ele se destaca com esse racionalismo que a gente chama de monista. Spinoza e a vida prática cotidiana. O pensamento do Spinoza é bastante complexo, tá? E ele introduz vários elementos que vão desde elementos religiosos, matemáticos, éticos e políticos no seu pensamento. Como que é possível a gente trabalhar isso no nosso dia a dia? Qual que é o interesse desse pensamento para a nossa vida cotidiana? No quadro eu coloco a pergunta. Como demonstrar para os alunos, em uma aula de filosofia, que o pensamento spinoziano é prático e atual? Ou seja, isto é, que Spinoza pode ser utilizado em nosso cotidiano. Tá? Como que a gente pode ver isso? Vamos avançar aqui, para pensar um pouco mais a ética spinoziana. Você sabe, então, que ele entende que é uma finalidade para tudo no mundo, que é uma ordem de funcionamento das coisas, mas além dessa ordem de funcionamento das coisas, existe um motivo para as coisas existirem, inclusive para ele mesmo. Tá? E lembre-se que ele é um estoico moderno, ou seja, ele vivia dos prazeres simples da vida. E por que isso? Porque ele acreditava nisso aqui, olha. Na época dele, você tinha lá elementos supostamente produtores de felicidade. O primeiro é o prazer. Tá? Os Jardins das Delícias, de Hieronymus Bosch, demonstra bem isso, esse quadro aqui que a gente tem. Tá? Que é a gula,
que é o prazer sexual. Isso tudo pode trazer, segundo Spinoza, uma felicidade momentânea. Mas logo depois que passa, né, um prazer, depois que passa a gente pode cair numa tristeza profunda e, de certa forma, ficar dependente desses prazeres, né? Aquela pessoa que come muito, que pode até ficar doente, né, por obesidade, etc. Tá? Então, esses prazeres não trazem a felicidade verdadeira, segundo o Spinoza. Outra questão da época dele, muito forte, que está crescendo na época dele, tá? Que também é outro elemento que supostamente produz a felicidade, a riqueza. É aqui o quadro, o contador e sua mulher, de Marinos. Né? A riqueza, a preocupação em acumular dinheiro crescente nas cidades, o Spinoza vai dizer, não, olha, isso aqui também vai te criar uma espécie de vício, você vai ficar escravo disso, porque você sempre vai querer mais e mais dinheiro. Isso não traz a felicidade verdadeira. Avançando mais um elemento que supostamente traria felicidade na época do Hieronymus Bosch. A honra, muito importante, principalmente para a nobreza, né? Outro quadro aqui, The Accolade, do Edmund Langton, tá? Que é ali, ó, ganhando um título de nobre, né? Ganhando um título de cavaleiro. Tá? Isso tudo era muito importante na época do Spinoza, e ele dizia sobre a honra. Um dos problemas da honra é que você, em vez de pensar em si, você está o tempo todo preocupado em agradar os outros, porque a honra não depende de você simplesmente, depende do que os outros pensam de você. Tá? E isso te enlouquece, também te escraviza. Aí o Spinoza vai dizer, tudo isso não leva a nada. A única coisa que traz a felicidade verdadeiramente é o conhecimento. É aquele duplo conhecimento da ordem do mundo e aquela ciência intuitiva, né? Conhecer o que Deus quer para o mundo, né? A razão divina que ordena o mundo, a vontade divina que ordena o mundo, ao mesmo tempo, a sua função dentro dessa razão. Tá? Então, é isso que traria a felicidade verdadeira para o Spinoza. E isso é muito próprio do tipo de vida que o Spinoza teve, largando todas as honras, todos os títulos, toda a riqueza que ele poderia ter, em troca de uma vida simples em busca do conhecimento. Assim, a gente pode solucionar nossa situação, problema, com a seguinte resposta, que eu trago no quadro. Uma vida voltada para o conhecimento permite conhecer a verdade capaz de dar sentido à vida, sendo que uma vida vivida de acordo com seu sentido essencial é uma vida feliz. Então, repare, o que ele está dizendo aqui? Mostrar para um aluno que, se ele vive uma vida voltada para o conhecimento, a partir do conhecimento ele consegue descobrir o próprio sentido da vida. E assim, se ele seguir esse sentido, ele vai ser feliz, não tem como não ser. Isso é de acordo com o Spinoza, claro. Interação. Uma questão para você. Você acha que a vida tem sentido? Qual seria o sentido da vida? Então, a sua vida, a nossa vida, ela já tem um sentido intrínseco ou é a gente que cria, inventa esse sentido? É uma questão. Pensa um pouquinho e eu já volto.
voltamos. Pensou um pouco? A vida tem sentido? Bom, segundo o pensamento spinoziano, a vida tem um sentido dado e a busca do conhecimento, né, o estudo, leva o ser humano a conhecer esse sentido da vida. E ao conhecer esse sentido, você pode, então, ser feliz, efetivamente. Isso foi a busca do Spinoza ao longo de toda a vida. É evidente que existem outros pensadores que vão rejeitar essa ideia, vão achar que nós é que construímos o sentido da nossa própria vida, que não tem algo inato, um sentido já dado. Então, essa é uma das possibilidades de discutir essa questão. Gottfried Leibniz. O racionalismo vai ser muito importante, principalmente ao longo do século XVII e XVIII, tá? Na época moderna, na parafilosofia moderna. E como você sabe, o racionalismo se inicia com o René Descartes. Tem o Spinoza e vários outros pensadores racionalistas. Um bastante característico é o Leibniz. Quem que é Leibniz? No quadro, eu trago para você um resumo da vida de todos os pensadores racionalistas. Talvez o Leibniz seja aquele que tem, digamos, ao mesmo tempo mais rico e o mais nobre de todos eles. Ele vem de uma família de professores universitários, tá? E participante das cortes e das sociedades científicas de sua época, tá? O Leibniz, ele vai ter uma vida extremamente confortável, ele vai se envolver demais com a política, ele vai ser conselheiro de reis de vários países da Europa, tá? Mas no final da vida ele vai acabar caindo no ostracismo, vai ser esquecido. Quando os nobres que o protegiam faleceram e ele acabou ele criou muitos inimigos durante os seus trabalhos, durante a sua vida, né, porque ele debateu com muita gente nas sociedades científicas, nas cortes, e aí ele vai cair, de certa forma, no ostracismo, tá? Mas ele nos deixou diversas obras importantes. Primeira, aqui, ó, as obras principais deles. O Discurso de Metafísica, né, onde ele vai... as três obras, né, o Discurso de Metafísica, a Teodiceia e a Monadologia, são as principais obras dele. Em todas essas obras, ele explica sua metafísica racionalista, ou seja, naquilo que ele acredita que funda todo o conhecimento humano. E ele teve muitas ambições com essa proposta dele. Era uma proposta gigantesca e ele agiu de forma a buscar a liberdade religiosa, porque ele viveu em meio aos conflitos religiosos, tá? Uma maior racionalidade política e também buscou a Matesis Universalis, ou seja, a ideia de uma disciplina, e por isso que ele funda a teoria metafísica dele, tá? Nessas obras, uma disciplina que pode explicar tudo no mundo. Avançando um pouquinho, a gente descobre qual que é a crítica filosófica que ele faz e qual que é a proposta leibniziana. Ou seja, você pergunta, tá, contra o que ele estava discutindo e o que ele queria fazer, então, já que ele tinha tantas ambições assim. Ele dizia o seguinte, olha, a filosofia perenes, ou a filosofia antiga, tradicional, ela foca muito lá do Aristóteles, do Platão, não, ela discute muito a finalidade das coisas no mundo. Para que existem as coisas? Mas não dá conta de explicar as leis que governam o mundo. Tá? E a filosofia nova, ou a filosofia moderna, ela está muito focada na questão mecânica, né? Das leis que ordenam o mundo, como, por exemplo, Descartes com a matematização do mundo, para avaliar a extensão e o movimento das coisas. Só isso já seria a ciência necessária. O que o Leibniz vai fazer? De certa forma, é uma proposta semelhante à do Spinoza, porém, com outra solução, com outra resposta para os mesmos problemas, digamos assim. Ele vai unir as duas coisas, tentando demonstrar que há uma ordem de funcionamento do mundo, uma mecânica de ordem que governa o mundo, mas, ao mesmo tempo, ele vai acreditar na ideia que há uma finalidade para as coisas no mundo,
que existe um Deus que já ordenou as coisas para funcionarem rumo a alguma coisa, com uma finalidade. E para a gente entender a teoria dele, a gente tem que entender a nomadologia. O que é isso, professor? No quadro eu trago a tentativa de elucidar essa discussão, que é a nomadologia ou metafísica das mônadas, ou seja, aquilo que anima a matéria, que está fora da matéria e que anima a matéria, que faz o mundo existir, que ele chama de mônadas. Não dá para falar que é um átomo, como a gente fala hoje, tá, gente? Por quê? Porque a mônada, a primeira característica dela é ser imaterial. A materialidade, digamos, é o efeito da mônada. Ela é imaterial, ela não existe concretamente, mas o efeito dela é produzir a materialidade. A mônada, ela tem a indivisibilidade também, ela não pode ser dividida, uma mônada. Aqui ela parece com um átomo lá de trás, porque o átomo hoje a gente sabe que ele é divisível, tá? Mas é algo completamente indivisível, a mônada para o Leibniz. Ela é imaterial, a materialidade é um efeito que ela cria, tá? Ela é indivisível, as mônadas, tá? E outra característica dela é o agrupamento e a hegemonia. Ou seja, as mônadas, elas se juntam para criar as coisas. Tá? E dentro dessas coisas, uma mônada é hegemônica. Ela decide o que vai ser aquela coisa. Por exemplo, as mônadas se juntam para fazer um cachorrinho de bexiga. Um cachorrinho de bexiga é todo formado por mônadas. Uma mônada hegemônica aqui dá característica para todo o resto das mônadas que estão ali. E aí ele tem que também introduzir a ideia de tipologia. Mônadas nuas, por exemplo, a mônada nua é aquela que não tem vontade e que também não tem racionalidade. Não tem vontade e não pensa racionalmente. Por exemplo, as mônadas que formam um cachorrinho de bexiga. Porém, tem a mônada sensitiva, que é aquelas que sentem, têm desejos ou vontades, mas não são racionais, não pensam, não são conscientes de si e do mundo. Por exemplo, um cachorrinho pode ser formado por um monte de mônada, cachorrinho de verdade, Só que a mônada dele principal, hegemônica, é a mônada cachorrinho. E essa mônada, ela tem desejos, porque os animais têm vontades, mas elas não têm racionalidade, tá? Não pensam, não são conscientes de si. Finalmente, o ser humano aqui, que é composto pela mônada racional. A mônada racional, uma mônada qualquer racional, ela é hegemônica no ser humano. Porque essa mônada do ser humano tem vontades e desejos, mas ele também pensa. Então há uma mônada no ser humano, em cada ser humano, que é hegemônica, e tem várias outras que são necessárias agrupar para formar o ser humano. Outras vão agrupar para formar o cachorrinho de verdade, o cachorrinho de papel. E o que é o Deus? O que é Deus para Leibniz, professor? Aqui, definição de Deus. É uma mônada onipresente, onipotente e onisciente. É uma mônada que deu forma, digamos assim, a todas as outras, que deu a harmonia pré-estabelecida para todas as outras mônadas. Inclusive, o Leibniz ele vai virar motivo de chacota e de piada, por exemplo, pelo Voltaire. Ele vai ser o Dr. Pangloss naquela novela O Cândido. Porque muitos críticos vão falar, nossa, o Leibniz acha que é uma harmonia perfeita no mundo, que tudo é maravilhoso, porque ele tinha essa ideia que o mundo era formado por essas mônadas e que Deus já tinha colocado uma harmonia pré-estabelecida em todas as outras mônadas, em todos os seres, uma finalidade e uma harmonia. E esse seria o melhor mundo possível existente. Então todo mundo fazia chacota dele, faziam piada dele, porque ele acreditava que o mundo era o melhor possível. Então, essa é a base do pensamento leibniziano. Blaise Pascal. Pascal, certamente, muito provavelmente você já ouviu esse nome, é um nome bastante popular. Pascal ele vai entrar no debate dos racionalistas e dos empiristas com uma posição
muito característica. É uma posição que vai separar as formas de conhecimento, muito marcada pela discussão que ele faz com a religião após a sua conversão. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente discutir o contexto geral que faz o pensamento do Pascal ser, de certa forma, diferente dos racionalistas como Descartes, Leibniz, Spinoza, mas também dos empiristas como Francis Bacon. Primeira coisa que ele está num contexto dos libertinos em ascensão na França. O que são os libertinos? São que hoje, em geral, poderia ser chamado de ateus, aqueles que acreditam que Deus não existe, apesar de que alguns historiadores, como Lucien Febvre, dizerem que não havia ateus ainda nesse momento, tá? Tal como a gente conhece hoje, mas pelo menos os libertinos eram deístas, ou seja, explicavam Deus a partir da razão, tá? Então havia essa discussão muito forte. É o caso, por exemplo, do Spinoza, né? Ou do próprio Leibniz, que tenta explicar Deus não pela religião, não pela fé, mas pela razão. O Pascal, ele vai se tornar um jansenista, que é um outro movimento religioso católico, que vai ser perseguido, vai acabar sendo perseguido pela Igreja Católica, né, que buscou a separação da razão e da fé, dizendo que as coisas religiosas, Deus é explicado pela fé, o resto você pode explicar pela razão. Tá? Eles vão defender muito isso e serão perseguidos. Outra questão desse momento é a querela dos modernos, tá? Que é a distinção entre acumulação e tradição. Tá? Os modernos diziam, não, como Francis Bacon, o conhecimento está em acumulação. Nós estamos progredindo. O conhecimento sempre melhora e como o conhecimento melhora, a gente pode agir melhor no mundo a partir desse novo conhecimento, segundo Francis Bacon. E aí os tradicionais, né, vão dizer, nada disso. O conhecimento deve só combater. O conhecimento deve só combater as ilusões. Tirar as ilusões como? Isso. Buscando as respostas que já estão dadas lá na tradição. A tradição já tem o conhecimento verdadeiro. Eu só preciso comentar aquilo, entender melhor o que já está dado. Tá? Pascal vai entrar nesse clima, e vai colocar a sua própria posição em relação a todo esse contexto. Tá? No quadro, eu trago um pouco da vida dele, né? Então, ele é formado pela nobreza culta, estatal, tem uma vida confortável. Como eu disse, ele vai se converter a jansenistas, tá? E vai ser bastante participante das sociedades científicas, né? Na escola, quando a gente aprende de química, a gente sempre vai falar do Blaise Pascal, tá? Mas ele tem mais do que simplesmente o trabalho científico dele. Ele tem uma discussão filosófica muito forte. As próprias obras principais dele já demonstram isso. O Memorial, para começo de conversa aqui, olha, a primeira obra dele que eu destaco é o momento de conversão dele. Tá? A primeira obra já é uma espécie de carta que mostra a conversão dele à religiosidade, a preocupação com Deus. Depois você vai ter vários tratados matemáticos dele, pensando em questões matemáticas, mas também questões ético e políticas. E aqui, a partir desses trabalhos dele, a gente pode definir essa preocupação básica aqui. A crítica que ele faz a todo o debate da sua época, tá? E a proposta filosófica que ele nos dá para resolver os debates entre as ciências, o que é ciência, o que não é, como que o conhecimento é produzido verdadeiramente. Vamos ler essa frase dele aqui, que é muito importante. Quando se trata de saber qual foi o primeiro rei dos franceses, onde os geógrafos situam o primeiro meridiano, que palavras de uma língua morta ainda estão em uso e outras coisas semelhantes, aqui só a autoridade pode nos iluminar. Repara bem o que ele está fazendo aqui. Ele está nos dizendo, olha, existem coisas, conhecimentos da vida humana, que só a autoridade, só a tradição pode esclarecer. Agora vamos para o outro lado aqui, ó. Não se pode dizer o mesmo das matérias que dizem respeito aos nossos sentidos ou são objeto de raciocínio. Aqui, a autoridade é inútil. Pouco importa quem está falando, tá? Só a razão tem condições de conhecê-la.
Ou seja, ele faz uma primeira grande divisão das ciências e demonstra a metodologia que será usada para cada uma. Ciências naturais, razão e empiria. Tá? Pouco importa quem está dizendo, pouco importa o que já foi escrito sobre as ciências naturais. O que importa é você provar, fazer o teste empírico e ter uma explicação racional, ordenada, buscando uma lei de funcionamento daquilo ali. Tá? Porém, contudo, as ciências humanas é totalmente diferente. Ela é baseada na tradição. É o que ele fala aqui, ó, dos geógrafos, tá? Dos linguistas, do estudo político. Ora, não tem razão, às vezes não tem razão para um rei começar uma guerra. Foi a intenção dele. A gente só pode saber o que ele disse. É a tradição que vai explicar isso. E, finalmente, o conhecimento de Deus, a teologia. Não tente explicar Deus pela razão, porque é impossível. Deus não pode ser explicado pela tradição, né, pelo conhecimento já produzido, religioso, e pela fé, principalmente pela fé. Tá? E daí a gente tem aquela famosa aposta de Pascoal, né, que ele discute o que aqui, gente? Ele faz essa aposta de Pascoal, ela está resumida nessa tabelinha bem simples aqui, tá? Se perguntasse para Pascoal se ele deve acreditar que Deus existe, o que ele vai nos dizer? Se ele tem como provar que Deus existe. Ele vai dizer, não, eu não posso provar que Deus existe, mas eu posso introduzir você à fé em Deus, a partir de uma experiência simples. Qual é essa experiência? Ora, vamos dizer o seguinte, nessa parte, na coluna aqui. Imagine que Deus existe, né? Ou que Deus não existe, que é inexistente. Pense agora nessa outra coluna aqui, uma pessoa que é crente, que acredita que Deus existe na vida dela. Durante a vida dela toda, ela acredita que Deus existe, ela é crente. Se Deus existe, essa pessoa terá ganho infinito quando morrer, tá? Porque ela fez tudo de acordo com a existência de Deus. Tá? Agora, se Deus inexiste, essa pessoa vai ter uma perda finita. Por quê? Por que perda finita? Pô, a vida inteira ele acreditou que Deus existia. Porém, quando ele morreu, ele descobriu que não existia. Bom, o que ele perdeu foi aquilo que ele creu durante a vida. Porque depois, acabou, ele já sabe que Deus não existe, pronto, acabou. A perda dele foi durante aquele período finito da vida dele. Agora, se ele for um descrente, e Deus existir, né, ele passou a vida dele não acreditando que Deus existia. Aí ele morre, chega no céu, né, e vai lá e descobre que Deus existe. Ele vai ter uma perda infinita. A eternidade ele vai sair sendo punido, porque ele era um descrente durante a vida. Agora, se Deus inexiste, se ele é um descrente e Deus inexiste, ele vai ter um ganho finito. Porque ele vai perder só durante um período, só durante um momento. Então, a aposta de Pascoal, perceba bem, não é uma explicação racional para dizer que Deus existe. É uma proposta para que você pense, talvez seja melhor eu apostar na existência de Deus, porque eu vou perder menos. Mas isso é um início, porque só a fé vai de poder te provar que Deus existe ou não. Só pela fé, porque ele faz essa divisão importante entre razão, tradição e fé, entre ciências naturais, ciências humanas e teologia. Jean Baptista Vico. Durante o período moderno, após o Renascimento, especialmente após a Revolução Científica e o racionalismo crescente de Descartes, de Leibniz, Spinoza e tantos outros racionalistas e cientistas da natureza, o pensamento que hoje nós chamamos de ciências humanas, ele fica, de certa forma, relegado ao segundo plano, tá? Principalmente ali durante o século XVII e início do século XVIII. Jean Baptista Vico vai ser um pensador que vai tentar romper com isso,
vai tentar demonstrar novamente a importância do pensamento humanístico e a importância de ter metodologias para conhecer a ação dos homens. Mas quem foi Batista Vico, Jean Batista Vico? No quadro eu trago alguns elementos da vida dele. Diferente de todos os pensadores, da maioria dos pensadores do racionalismo, né, do empirismo, Blaise Pascal, que vai pôr vai ter uma posição muito própria no debate racionalista, o Jean Batista Vico, ele veio de uma família pobre. Ele foi um autodidata, tá? E teve, para poder sobreviver, ele teve que ocupar diversos cargos de professor. Ele não teve a possibilidade de se dedicar plenamente à produção de obras, a discussões nos círculos científicos. Ele sempre teve cargos mais simples de professor. Até porque ele veio de uma família pobre, sem nenhum status, que dificultava muito esse crescimento dentro das ciências universitárias, dentro das sociedades científicas da época, né? E é também por isso ele teve poucas obras publicadas. Principalmente, a principal obra dele é a Ciência Nova, onde ele define os seus critérios de ciência, né? Sobre o método de estudos de nosso tempo, já é uma crítica à forma como as pessoas produzem conhecimento, principalmente ao racionalismo, à matematização do conhecimento, ao mecanicismo, explicar as coisas pelo movimento e pela forma, pela extensão, né? Então ele faz uma crítica muito forte a esse conhecimento que na época era muito característico das ciências naturais. Sobre a antiquíssima sabedoria dos itálicos, né? Buscando o conhecimento antigo, um renascimento da política, da ética, do conhecimento mais humanista. Finalmente, direito universal, que busca aí um tratado de direito importante. Avançando aqui, qual que é a crítica, afinal de contas, então, do Vico e qual que é a proposta que ele coloca no lugar? Novamente, a partir dessa citação aqui, a gente pode tirar essa reflexão, entender com que o Vico está, digamos, irritado no conhecimento da época dele e aquilo que ele propõe para resolver esse problema, os problemas que ele vê. Aqui, ó, em física, ou seja, o conhecimento da natureza em geral, nessa época a física era considerado a mesma coisa que química, biologia e tudo mais. Consideram-se boas aquelas teorias que podem ser provadas com o fato, isto é, quando nós mesmos podemos realizar um efeito semelhante ao da natureza. Olha que interessante isso daqui. O Vico vai começar a refletir no seguinte, olha, na verdade não é a natureza que faz os experimentos da física, somos nós, seres humanos mesmos, que reproduzimos aquilo que a gente acha que a natureza faz para provar um determinado efeito. Por exemplo, põe a água para ferver para mostrar que ela ferve, que ela evapora a 100 graus Celsius. Tá? Não é nós que estamos fazendo aquilo ali, para provar que há uma lei ali por trás daquele fenômeno. Continuando aqui, ó, com o Vico. Quem quer que reflita nisso deve ficar maravilhado como todos os filósofos se esforçaram-se seriamente por alcançar a ciência deste mundo natural, ou seja, conhecer esse mundo natural, né, a partir desses experimentos, do qual só Deus tem ciência. Porque o fez, mas deixaram de meditar sobre este mundo das nações, ou seja, o mundo civil, do qual os homens podem ter ciência, já que eles o fizeram. Olha só que interessante isso daqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, o mundo da natureza, nós seres humanos não criamos, foi Deus que fez. Porque a água evapora, porque chove, porque que o sol nasce, porque que a planta nasce quando tem água, quando tem sol. Foi Deus que fez isso. A gente só pode conhecer brevemente sobre isso. Mas todo mundo na época dele só está preocupado com isso. E abandonou o principal conhecimento que o ser humano pode ter, que são das coisas que nós mesmos produzimos, que as coisas que nós fazemos. As ações do homem no tempo, as questões políticas, as questões civis, as questões éticas. Por que abandonar esse conhecimento? Por que, ele pergunta? É esse o conhecimento que nós verdadeiramente podemos conhecer. E daí ele propõe o Corsi e Ricorsi, uma teoria explicativa
do movimento da história, do movimento das sociedades. Corse e ricorse. Corse e ricorse seria basicamente um processo de ascensão e queda. O Vico ele propõe que a história humana ela está sempre uma espécie de espiral. Ela evolui um pouquinho e para. Pode voltar a crescer de novo. Vai dar uma quedinha, volta a crescer. Dá uma quedinha, volta a crescer. É o corse e ricorse. Mas a cada vez que ela cai, ela volta a progredir a partir de um nível superior ao anterior. Tá? No quadro eu trago uma tabelinha dos 3 momentos, segundo o Vico, que existem da história humana, tá? Nesse processo de corse e ricorse. Primeiro é o momento dos deuses. O ser humano explica o mundo pela ação dos deuses. A linguagem principal é a linguagem de sinais, ou, por exemplo, a hieroglífica dos egípcios, né? Que época foi essa da história humana? A pré-história, a alta Idade Média, porque, como eu disse, o corse e ricorse é a ideia de você evoluir e cair um pouquinho, depois você volta a evoluir de novo a partir de um nível superior. Aí você tem os estágios dos heróis, né? O ser humano explica o mundo pela ação dos grandes personagens. Linguagem poética, por exemplo, na Antiguidade Arcaica e na Baixa Idade Média, onde a gente tem lá Homero explicando o mundo pelos heróis, por Aquiles, a Idade Média também explicando pela ação dos santos, pelos bons homens, explicando o mundo e a linguagem é muito poética, né? Então esse período aqui que ele chama de heróis estaria na Antiguidade e na Baixa Idade Média. Lembrando, porque é o corse e ricorse, evolui um pouquinho, cai, evolui um pouquinho, cai. Sempre um estágio um pouco melhor do que o anterior. Finalmente, o período dos homens. Tá? O ser humano explica o mundo pela ação dos homens na sociedade civil. Ou seja, explica o mundo a partir do próprio homem. E a linguagem principal dessas épocas é a prosa, é a escrita narrativa, por exemplo. Né? E que época foi essa? A Antiguidade Clássica até Roma, né? Grécia Clássica até Roma, e a Idade Moderna agora voltou. Tá? Então haveria esses 3 estágios básicos, segundo o Vico, do funciona da história humana, dos processos sociais, né? E esses estágios do ser humano estaria acontecendo uma espécie de espiral. Né? Você começa nos deuses, passa para a época dos heróis, passa para a época do homem. Aí você tem uma queda, mas você começa de novo de um estágio, digamos, um pouco mais evoluído, uma espécie de espiral, tá? Passando de novo pelos mesmos 3 momentos. E assim por diante. Então ele cria, perceba, uma teoria para explicar a sociedade e a história humana, deixando de lado as questões mais da natureza, porque para ele essas questões da humanidade são fundamentais, destoando dos principais pensadores da sua época, os racionalistas. Tradição e razão, polêmica do vácuo. Durante o período da Revolução Científica, durante o período do racionalismo, foi destacado constantemente que a tradição deveria ser esquecida em prol do quê? Da busca da ordem do mundo, da busca da razão e dos testes empíricos. Só que esse processo ele foi lento, ele foi cheio de idas e vindas. Tá? Nem todos os racionalistas, de certa forma, explicavam o mundo de forma racional, sem recorrer à tradição. E é isso que eu quero discutir com você nessa situação problema agora. No quadro, eu pergunto, é possível dizer que Descartes foi um pensador exclusivamente racional? E Pascal, que foi um pensador muito característico ali no meio de todos os racionalistas, né, muito peculiar, né? E Pascal, um pensador predominantemente tradicional, já que ele tinha essa preocupação teológica e tudo mais, ligado a questões religiosas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse experimento aqui. Tá? O barômetro de Torricelli, né? Que é essa ideia ilustrada aqui nessa pintura, né? Nesse desenho, que é você encher um tubo com água,
né? E depois você faz o quê? Vira ele com a boca aberta aqui para uma baciazinha de água, né? Para um pratinho de água. E aí o que acontece? Qual que é o efeito? Vai surgir uma parte aqui sem água, mas vai estabilizar esse líquido. Como que os pensadores, na época, explicavam isso daí? A gente tem, por um lado, a igreja, né, o pensamento tradicional, Francis Bacon, representante do empirismo, e Descartes, representante do racionalismo. Eles estavam baseados, cada um à sua maneira, com algumas diferenças, a essas duas noções básicas aqui. Que a natureza tem horror ao vácuo, ou seja, que não pode existir um vácuo, não pode existir o vazio em lugar nenhum do universo, e também a ideia da existência do éter, que é uma substância que a gente não pode ver. Já está lá nos antigos, mas ele retoma aqui. E aí eles vão dizer o seguinte, olha, a água não sai do tubo, ela não sai toda do tubo, porque não tem como entrar alguma coisa de volta aqui. O máximo que pode entrar e que permite esse pequeno espaço aqui é um pouquinho de éter, que consegue ou penetrar no vidro, né? Ou que estava preso na água e sobe. Tá? E é por isso, pelo horror ao vácuo, não pode existir vácuo, né? E por essa explicação da existência do éter, que a água não sai do tubo completamente. O que o Pascal, né, que vai romper com as ideias racionalistas absolutas, ou mesmo com o empirismo absoluto, muito preocupado com questões da tradição, né, ele não vai buscar essa resposta aqui, que era tradicional. Ele vai fazer a discussão do quê? Da pressão atmosférica. Ele vai fazer um experimento propriamente dito. Ele vai pegar o barômetro de Torricelli, ele vai subir numa montanha e medir onde fica o nível ali e descer e ver onde fica. E ele vai propor, não, é a questão da pressão atmosférica. Onde tem menos pressão, né, o tubo, a água vai ficar mais em cima. Né? Ou onde tem mais, vai ficar mais embaixo a água ali. Então vai variar de acordo com a altitude. Não dá para explicar pelo aquilo que já era tradicional, o horror ao vácuo ou a questão do éter, o movimento do barômetro, certo? Então a gente traz aí a solução para a nossa situação problema no quadro, considerando essa discussão, que é Descartes, como todo ser humano, também estava imerso em um contexto e reproduzia tradições no seu pensamento. Por mais que ele tivesse a dúvida, o ceticismo metódico, ele não consegue fugir das tradições, das explicações tradicionais, tá? Como fica claro nessa discussão do barômetro. Por sua vez, o Pascal foi um brilhante pensador em diversas áreas, inovando também nas ciências naturais. Ou seja, né, mesmo que Descartes descarte todas, mesmo que descarte a tradição, diga que só o pensamento racional, partindo da dúvida metódica, pode explicar a ordem do mundo, na prática, ele se baseava em vários elementos da tradição, porque ele não consegue escapar, nenhum ser humano consegue escapar totalmente do seu contexto. Por outro lado, Pascal, que era um defensor da tradição, que dizia que a tradição e a fé explicam partes do mundo, explicam elementos do mundo, também devem ser mantidas, né? Ele foi lá e explicou um fenômeno da natureza a partir da razão e do teste empírico. Tá? Então não dá para dizer simplesmente, olha, esse aqui é racional, esse aqui não é racional. Há ali várias misturas desses pensamentos. Interação. Pergunta para você. É possível e necessário separar as ciências e seus métodos? Nós temos... É possível que cada ciência tenha um método próprio e que elas possam ser completamente separadas? Pensa um pouquinho sobre isso e eu já volto.
Voltamos. E aí, pensou? É possível separar as ciências, cada uma no seu quadradinho, cada uma com um método específico? Ora, atualmente, isso aí é muito difícil. Ciências humanas, como a economia, a história, a sociologia, utilizam de dados matemáticos, por exemplo, para verificar flutuações demográficas, para verificar flutuações de preços de coisas, né, explicar a dinâmica da sociedade e até a dinâmica política é calculada com dados estatísticos. Então, as ciências humanas utilizam de metodologias matemáticas que são muito próprias das ciências naturais. Ao mesmo tempo, as ciências naturais, quando vão fazer um experimento, principalmente biológicas e médicas, elas dependem das discussões éticas, das discussões que estão nas humanas, na antropologia, para saber como abordar de forma a não prejudicar outro ser humano. Então, as metodologias diversas e as ciências diversas que existem atualmente, elas acabam se permeando, se misturando, para estudar um mesmo fenômeno. Antigamente, houve todo esse debate, como, por exemplo, Pascal separando uma metodologia para cada tipo de ciência, né? Porém, atualmente, a gente não pode discutir isso. E agora a gente chegou no nosso momento final da aula, que é para recapitular as ideias centrais que discutimos durante essa nossa segunda teleaula, que tem o foco principal, mas não só no racionalismo. No quadro, eu trago para você os elementos, né? A gente discutiu o empirismo, que é um tipo de pensamento que fundamenta o conhecimento a partir das sensações empíricas. Você sabe que uma coisa é real porque você observa ela com os olhos, escuta ela com o ouvido, sente ela com o tato, etc, etc. Então, o conhecimento é produzido a partir do contato dos nossos sentidos com o mundo. O empirismo moderno é iniciado por Francis Bacon. O racionalismo, ele parte do princípio que as ideias, a ordem do universo já está na mente humana, tá? Que os nossos sentidos falseiam a verdade. Tá? E aí o exercício, principalmente matemático, vai ajudar a explicar o mundo. A gente tem aí como fundador do racionalismo moderno o Descartes, né? Mas a gente vai ter várias variações com Leibniz, Spinoza, entre outros. Tá? Há uma distinção, uma tendência do quê? Da mecânica, da ordem mecânica, né? O movimento dos corpos, a extensão dos corpos e a interação mecânica dos corpos, né? Causa e efeito, né? Serem a forma de conhecimento próprio das ciências naturais. Tá? Do outro lado, você vai ter aqui na mecânica principalmente, a questão do Descartes vai mostrar isso. É muito forte isso no pensamento cartesiano. Tá? Por outro lado, você vai ter uma discussão que a vontade, as intenções ou as causas eficientes e causas finais, para retomar um vocábulo lá de trás do Aristóteles, né? São característicos das ciências humanas. Tá? A finalidade das coisas, quem causou as coisas, por que causou as coisas. Porém, como a gente viu, pelo pensamento do Leibniz e pelo pensamento do Spinoza, é um racionalismo que, além de tentar entender as leis, a ordem mecânica do mundo, ele tenta também explicar a finalidade das coisas no mundo. Tá? Então, perceba, caro aluno, essa nossa aula do racionalismo tenta definir já inicialmente o que é o pensamento empirista, que tenta dar base para o conhecimento que está sendo desenvolvido ali nas revoluções científicas, o pensamento racionalista, que também está sendo usado na Revolução Científica, e ao mesmo tempo mostra as várias combinações e os vários problemas desses pensamentos a partir de alguns pensadores, talvez os mais importantes desse período. Então, assim a gente encerra a nossa segunda teleaula. Até a próxima.